Deus, Espírito de Deus, te desejamos o teu reino. Inunda a terra, Espírito de Deus. Aleluia. Sabe, amado, nesse mesmo espírito que você está, nesse mesmo espírito de adoração, eu quero te dizer que o culto já começou. O culto começou no momento que você pisou nesse lugar. E muito mais, o culto começou quando você estava na sua casa, se preparando para esse momento. Sabe, quando você cria expectativa na casa do teu pai, as suas expectativas são supridas. Sabe, continua nesse espírito, cria expectativa para o que você vai receber, porque vai ser uma palavra abençoada. Você não vai sair daqui da mesma forma que chegou, amém? Vou convidar nossa ministra da noite, Suzy Pacheco. Ela é formada na Escola de Ministros, ela é professora do Rema Brasil e ela vai derramar sobre a tua vida aqui hoje. Então não perde, não se distraia, não saia daqui sem aquilo que Deus tem para você, amém? Aleluia. Você está feliz? Aleluia. Vamos fazer uma oração, amém? Deus está aqui em nosso meio. Ele tem algo novo para a nossa vida. Porque todos os dias Ele tem algo novo para derramar sobre nós. Todos os dias Ele tem benefícios para nós. Todos os dias Ele pode criar o que não existe. E todos os dias existe uma nova porção para o meu e para o seu coração. Para a minha e para a sua vida. Então, Senhor, nós te damos graças, Pai, por essa noite aqui. Nós estamos felizes porque sabemos que você está conosco. Muito obrigado, Pai, pela oportunidade de recebermos de você uma nova porção nessa noite. Nós somos gratos, Senhor, a você por tudo que você já tem feito sobre nós e através de nós. E a cada dia em nossas vidas, somos gratos a você pelos livramentos, pelos visíveis e pelos invisíveis. Obrigada, Pai, porque você tem guardado cada um dos nossos familiares. Você tem conservado a nossa vida, a nossa saúde. E somos gratos a você por tudo isso, Senhor. E nós te pedimos, Pai, nessa noite, uma porção diferente. Ministra ao nosso coração, de forma individual e de forma peculiar, Pai, de acordo com a necessidade de cada um. Somos gratos a você porque não sairemos daqui da mesma forma. Obrigada, Senhor, porque quem chegou triste vai sair alegre. Quem chegou doente vai sair curado. Quem chegou desanimado vai se animar com a sua palavra. Obrigada, Pai, porque quem estava distante vai sair perto de você, Senhor. Muito obrigada, Pai, por aqueles que estavam cansados, saindo daqui cheio da sua graça. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus, por uma graça nova para essa noite. Em nome de Jesus, amém. Você pode sentar. Obrigada, louvor. Então, gente, graça e paz. Todos estão bem, não é verdade? Pelo rosto de vocês já dá para identificar que está todo mundo bem. Amém. Gente, hoje à noite, deixa eu me apresentar para vocês. E aí a gente vai iniciar aqui a parte da palavra, tá certo? Para quem não me conhece, eu sou Suzy, como já foi falado aqui, né? Eu congrego lá na Verbo Rio Doce, na igreja do pastor Cleone e da reverenda Andréa. Sou casada com o Eric, que está ali, que veio também comigo. Eu não estou enxergando, mas... Então, né?
Pronto. Minha mãe também está por aqui, está ali, meu avô estão chegando, vindo para cá. E, gente, é um grande prazer. Já deixo aqui um abraço, né, para o pastor Guilherme, para a Adriana também. Gratidão pela confiança. E, gente, hoje à noite a gente vai estar compartilhando aqui a respeito da matéria Como Ser Guiado pelo Espírito. É uma matéria do Rema, a escola que com certeza você conhece. Se você ainda não fez, você vai fazer, porque é só crescimento para a minha vida e para a sua. Amém? E essa matéria, ela tem o intuito de mostrar para a gente o propósito que Deus nos criou para realizar com relação a uma vida sobrenatural, uma vida além do natural, mas não de uma forma distante ou de uma forma que a gente seja difícil da gente alcançar, mas considerando a pessoa do Espírito Santo a cada dia em tudo que a gente vai fazer. E é interessante a gente lembrar que o Espírito Santo, ele sempre está conosco. Sabe, às vezes tem pessoas que pensam que em determinadas tarefas que a gente vai executar, o Espírito Santo sai dali. Mas não, ele está sempre conosco. Jesus, quando ele foi, ele diz que deixaria para nós o ajudador, o conselheiro, o Espírito da verdade, aquele que nos guiaria a toda a verdade, não é assim? E é interessante a gente saber que como é importante a gente considerar a presença do Espírito Santo no nosso dia a dia, em tudo que a gente vai fazer. Por quê? Porque a gente pode poupar anos que a gente poderia ter de ter que voltar atrás para reconstruir um caminho, se a gente desejasse construir sem a presença do Espírito Santo nos orientando. E o Espírito Santo, ele tem essa missão de nos ajudar e nos conduzir a tudo aquilo que já é conhecido pelo Pai. Quando a gente desenvolve uma comunhão com o Espírito Santo, a gente passa a ter uma vida guiada por Ele. E quando a gente passa a ter uma vida guiada por Ele, a gente pode ter a sua orientação, porque uma das tarefas do Espírito Santo é nos orientar a respeito de passos que a gente vai dar também. E como é bom a gente saber que pode contar com um ajudador e que a gente não está sozinho em nenhum momento. Sabe, às vezes tem pessoas que em alguns momentos da vida até se sentem sozinhos, não é verdade? Mas é interessante a gente lembrar que Jesus, ele disse que nos daria o Espírito Santo, e ele já nos deu quando ele foi para o céu. Então o Espírito Santo, ele já está disponível, a presença dele já está disponível para nós em todo momento. Então não precisamos achar que estamos sozinhos em algum momento, porque ele disse que nunca nos deixaria sozinhos. E considerar essa presença, sabe que às vezes a gente pode estar ao lado de uma pessoa e a gente pode nem sequer conversar com ela, mas a gente também pode estar ao lado de uma pessoa e desfrutar da companhia daquela pessoa. É totalmente diferente, não é assim? Quando a gente vai em alguns lugares e a gente pode conversar com uma pessoa e desfrutar da sua companhia. Então a gente nota que algo acontece ali naquele relacionamento, não é? Algo acontece, existe uma troca, existe um aprendizado. E é isso que acontece no nosso dia a dia quando a gente considera a presença do Espírito Santo. Então ele vem para nos ajudar e para nos guiar em cada passo que a gente vai dar. Sabe que Deus, ele não quer que a gente perca tempo nas nossas escolhas. Ele quer que as nossas escolhas sejam certeiras nele. Ele quer que tudo que a gente vai fazer dê certo. Ele quer que tudo que a gente coloque a mão funcione. Ele quer que a gente possa prestar atenção em coisas que a gente não consegue perceber sozinho. Às vezes a gente faz a mesma coisa por tanto tempo e a gente não percebe determinadas coisas, mas quando o Espírito Santo nos mostra, a gente vê como se fosse a primeira vez. Por quê? Porque isso são os nossos olhos do entendimento que vão sendo cada vez mais abertos à medida que a gente vai considerando a presença dele, a gente pode enxergar aquilo que a gente não via antes. E é interessante a gente falar sobre isso porque uma das tarefas do Espírito Santo é que ele nos guiaria a toda a verdade, não é assim? E no tempo de hoje, a coisa mais fácil que tem é a gente conseguir perceber que, muitas vezes, existem pessoas que até se confundem em coisas a respeito da sua própria vida, porque, às vezes, o Espírito Santo, ele não está participando tanto. E aí, existe um momento em que a gente pode perceber que o papel dele e a tarefa dele em nos guiar a toda a verdade faz com que a gente não precise ser enganado também. Às vezes temos escolhas a fazer, às vezes temos passos para dar, mas sabe que quando a gente vai fazer isso orientado pelo Espírito Santo de Deus, a garantia
de que a gente não vai ter que voltar ao caminho é certa. E quantos querem só dar passos assertivos nesse tempo? Então, a gente vai abrir lá a palavra, em Romanos, no capítulo 8, a gente vai ler. Deixa eu abrir aqui. Romanos, capítulo 8. Aleluia. Versículo 14. Ele diz assim, ó: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Tem algum filho de Deus aqui nessa noite? Então, nós podemos ser guiados pelo Espírito Santo. A única condição que temos que um ser humano tem para determinar se ele vai ser guiado ou não pelo Espírito Santo, inicialmente, é ele precisar passar pela experiência do novo nascimento. Todo aquele que passa pela experiência do novo nascimento, ele pode andar sendo guiado pelo Espírito Santo. Porque a Bíblia nos diz aqui, que a gente acabou de ler, que os que são guiados pelo Espírito de Deus, eles são os filhos de Deus. Então, quando a gente decide passar pela experiência do novo nascimento, nós já estamos aptos a ser guiado por Ele nas coisas que a gente for fazer. E aí a gente tem um outro versículo aqui, que é no Salmos 32, no versículo 8, a gente vai ler aqui também ele. 32, versículo 8, ele diz assim. Deixa eu ver aqui nessa versão. Deixa eu ver, não. Ele diz assim, ó: eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. E o Espírito Santo, ele é aquele também que nos aconselha. Mas aqui a Bíblia está falando sobre recebermos uma instrução por parte dele. E sobre as vistas dele, ele nos dá conselho. Mas quantos sabem que o Espírito Santo é o Espírito de Deus? E a gente não consegue perceber de forma natural os pensamentos de Deus, não é verdade? Mas o Espírito Santo, ele tem esse papel. Então, por conta do papel do Espírito Santo, a gente pode ser orientado, porque ele conhece os pensamentos de Deus, e ele pode compartilhar os pensamentos de Deus conosco. Então, sob as minhas vistas te darei conselho. Como o Espírito Santo de Deus, ele é o Espírito de Deus, então, sobre a ótica de Deus, ele pode nos orientar. Talvez, na visão que a gente tem, a gente possa observar de uma certa ótica, de um certo ângulo, mas o Espírito Santo, ele consegue observar pelo ângulo de Deus. Então, quando ele vem para nos orientar a respeito de algo da nossa vida, ele não está olhando da mesma forma que a gente observa determinada situação. Ele está nos orientando pela ótica de Deus. E pela ótica de Deus é tudo mais completo e mais perfeito. Pela ótica de Deus tudo fica melhor, não é assim? Então, quando ele vem e nos orienta, ele traz o que está nos pensamentos de Deus. Porque a Bíblia diz, quem conhece os pensamentos de Deus, senão o Espírito de Deus que nele está? E quem também pode conhecer os pensamentos do homem, senão o Espírito do homem? Então, quando muitas vezes nós estamos orando, a gente está achando que a oração é só um hábito, é só uma prática, mas na realidade a oração, ela é o meio principal de comunicação, onde há troca do nosso espírito, do espírito do homem, que só o homem conhece, com o Espírito de Deus, que só Deus conhece, e naquela oração ali, o nosso espírito pode receber comunicação do Espírito de Deus a respeito de coisas da nossa própria vida, e também da vida de outras pessoas. Mas a obra do Espírito Santo, inicialmente, ela começa a partir de nós. Então, nós sabemos que o trabalho do Espírito Santo, ele acontece dentro de nós e sobre nós, não é assim? No Rema você vai aprender também sobre isso. Tem um livro maravilhoso do irmão Reagan que fala que é o Espírito dentro e sobre. Ele fala sobre o trabalho do Espírito Santo dentro de nós e através de nós, né? Porque Deus, ele tem um propósito de vida para nós, e através da comunicação que ele tem para nós, o Espírito se move em nós, dentro de nós, mas ele também se move através de nós para o cumprimento daquilo que Deus tem. Então, é interessante a gente poder perceber que a ótica de Deus sobre a nossa vida vai ser sempre mais assertiva.
vai ser sempre mais perfeita, vai ser sempre mais completa. Então, o Espírito Santo da verdade, ele vem para nos guiar a toda a verdade. Quem é filho de Deus não precisa nem viver enganado, nem experimentar o engano que está proposto para esses últimos dias. Quem é guiado pelo Espírito Santo pode dar passos assertivos em Deus, pode ter os conselhos dele. E quando ele fala sobre as minhas vistas te darei conselho, é porque ele vai olhar pela ótica de Deus para compartilhar conosco, e ele também fala sobre uma necessidade de estarmos perto de Deus. Porque quantos sabem que às vezes quando a gente precisa aconselhar uma pessoa ou receber um conselho, eu sei que hoje em dia a gente tem a tecnologia, na verdade, mas nada rouba o pessoal, né? O estar perto a perto ali, de estar frente a frente, olho no olho. E quantos sabem que quando a gente quer compartilhar algo particular da nossa vida, algo mais íntimo, a gente procura o quê? Uma conversa, de estar presente, não é assim? E aí a gente pode receber um conselho, ou a gente pode dar um conselho. E é isso que o Espírito Santo ele deseja fazer, compartilhando o que está no coração do Pai para a nossa vida. Mas para isso a gente precisa se aproximar, a gente precisa se chegar, a ficar mais perto para receber o conselho da parte dele. Porque o conselho dele vai trazer norte, direcionamento, vai trazer segurança, vai trazer certeza, vai trazer testificação. Porque uma das formas de sermos guiados pelo Espírito Santo é pela palavra. Muitas vezes ficamos esperando, desejando algumas coisas, alguns sinais, algumas manifestações que são bíblicas e que são maravilhosas também. Mas quando o Espírito Santo deseja realizar isso, ele deseja segundo a sua vontade. Quando isso não ocorre, a gente sabe que tem a palavra de Deus para nos orientar. Mas, sobretudo, a palavra de Deus ela é o meio em que nós mais somos guiados pelo Espírito Santo. Por quê? Porque Jesus é a palavra. Jesus é a palavra, então quando eu estou exposta à palavra de Deus, eu estou exposta ao conselho da palavra dele, eu estou exposta ao pensamento de Deus, porque Deus ele se manifestou através do Filho, não foi assim? Através de Jesus ele se manifestou, então ele demonstrou a sua vontade, através do seu Filho. E depois que o seu Filho foi, ele deixou o Espírito Santo. Então é por isso que hoje a gente pode estar lado a lado com ele. Então, todas as vezes que a gente decidir estar exposto à palavra e estar recebendo a orientação da palavra, isso significa que a gente vai estar considerando a presença, a pessoa, estaremos sendo expostos ali e perceberemos que pensamentos, sentimentos, tudo aquilo vai ser alinhado ao pensamento de Deus, porque a Bíblia diz que a palavra de Deus ela pode separar o que é alma e o que é espírito. Muitas pessoas pensam que alma e espírito é a mesma coisa, mas não. A Bíblia fala que nós somos um espírito porque Deus é espírito. Então, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, por isso, nós também somos espírito. Agora, nós temos uma alma e nós habitamos no corpo. Então, alma e espírito não pode ser a mesma coisa, porque a Bíblia diz que a própria palavra ela é apta para discernir as intenções do nosso coração, e ela também é mais afiada do que a espada de 2 gumes, e ela penetra até um ponto certo, em que esse ponto ele pode dividir o que é alma e o que é espírito. Então, são 2 coisas diferentes. Então, quando eu quero saber se um pensamento meu, se uma decisão minha, se uma atitude minha está alinhado com a vontade de Deus, eu me exponho à palavra, porque a palavra ela vai ter o poder de discernir, me orientar e dizer se aquilo que eu estou para fazer realmente é algo que procede do Espírito ou se é só uma vontade humana, é algo da minha alma, por assim dizer. Dá para entender? Então, é importante a gente lembrar que alma e espírito são coisas diferentes e é importante a gente saber, por mais que a gente já saiba disso, mas é segurança para a gente ouvir as mesmas coisas, porque muitas vezes as nossas emoções elas vêm à tona, não é verdade? Mas a gente precisa sempre lembrar que para ser guiado pelo Espírito, a gente não pode se deixar ser levado pelas emoções. Porque as emoções, ela é uma parte de nós. Ela diz respeito ao nosso intelecto. Ela faz parte da nossa alma. Mas o nosso Espírito, ele é aquele que vai nos guiar.
em comunhão com o Espírito Santo, ele pode nos nortear. Então, nós não somos a pessoa que a gente se olha no espelho antes de sair de casa. O que a gente vê no espelho é o nosso corpo, é o nosso homem exterior. Mas existe dentro de nós um homem interior. E esse homem interior é aquele em que a gente pode experimentar da experiência de ter um espírito recriado. Isso diz respeito ao nosso homem interior. E é interessante a gente lembrar que quando nós nascemos de novo, Deus ele não fez um remendo em nós. Ele não arrumou a gente. Ele não procurou uma forma de solucionar de uma forma parcial. Ele não pegou o espírito, nosso espírito, que estava caído, que estava afastado dele, que estava separado dele, e fez algo para a gente ficar um pouquinho mais perto. Não, a Bíblia fala que o nosso espírito ele foi recriado. Recriado. Quem passa pela experiência do espírito recriado tem um novo espírito. É algo zerinho. Algo que nunca sofreu antes. Algo que nunca esteve antes separado de Deus. É um novo, é o homem interior. Então nós não devemos olhar para nós como se nós fôssemos apenas o nosso homem exterior. Porque a Bíblia diz, e é fantástico lá em Gênesis no capítulo 1, acredito que no versículo 26, quando Deus fala, ali ele, a palavra, Jesus, eles são um, o Espírito Santo, a sabedoria também estava lá. E eles juntos decidem fazer uma reunião no céu. E essa primeira reunião que ocorreu no céu foi para criar o ser humano. Foi para criar a mim e a você. E aí, a primeira reunião que tem no céu, falando a respeito de nós. Façamos o homem. A Bíblia fala que Deus, ele cria os animais, cria as plantas, cria o mar, dá limite. Mas na hora que ele vai fazer o ser humano, ele se junta, faz uma reunião, os três ali, e eles decidem, façamos. Demonstrando que, quando a gente vai fazer uma reunião, normalmente a gente vai fazer uma reunião porque decisões precisam ser tomadas. Porque existem coisas importantes a ser tratadas. E foi isso que aconteceu no céu. Na hora da criação, eles se reuniram para falar sobre mim e sobre você. E o interessante é que a Bíblia diz que fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Eu já ouvi isso muitas vezes, mas isso fala sobre, nesse ano que nós estamos vivendo, nós não entramos em comparação com nada que já existe. Porque a nossa essência é divina. Porque somos a imagem e a semelhança de Deus. Nós não estamos tentando provar os nossos valores nessa época, onde isso é tão evidente. Porque nós entendemos que o nosso valor ele já foi reconhecido lá no céu. Desde Gênesis, desde a criação, quando eles juntos decidiram, façamos. Então, quando a gente observa isso, a gente vê a importância que Deus dá ao ser humano em criá-lo. E ele fala tanto isso, e ele envia o seu filho, e como se já não bastasse tudo que ele já fez, ele ainda pensou e dizer assim, não, além do meu filho, eu ainda vou deixar o conselheiro. Alguém da mesma natureza. Para que eles nunca fiquem sozinhos. Então, a vontade de Deus é que a gente possa viver orientado pelo Espírito Santo. Que tudo que a gente vai fazer, a gente possa ter a comunhão com Ele. Que a gente possa trazê-lo para participar do nosso dia a dia. E uma das formas da gente ser guiado, como comentamos aqui, é através da palavra. Porque a palavra, ela sempre vai filtrar tudo. E sem alguém, mas eu recebi de repente uma palavra de alguém. E aí eu fiquei pensando naquilo, sabe? Porque tinha alguma coisa que parecia estranho para mim. E uma das formas da gente poder ser guiado pelo Espírito também, é à medida que a gente recebe uma palavra, a gente precisa separar
que a gente é espírito, então nós não vamos receber nada em nossas emoções. E quando recebemos uma palavra, precisamos que dentro de nós haja uma testificação do Espírito Santo de Deus. Como é essa testificação? É uma impressão dentro de nós, como se já tivéssemos ouvido aquilo antes. Na realidade, muitas vezes a gente até já ouviu, não é verdade? O Espírito Santo às vezes fala conosco, Deus fala conosco de alguma maneira, então tem algo dentro de nós. De repente, quando a gente recebe uma palavra, e aí testifica com algo que Deus já falou conosco, e aí sim, a gente tem a certeza que isso procede da parte de Deus. Amém, gente? Mas a intenção dessa matéria não é deixar a gente julgando os vasos, amém? Essa matéria, ela fala sobre a gente conseguir identificar como receber uma profecia, como a gente saber ser guiado pelo testemunho interior. Ela fala sobre sempre podermos julgar aquilo que nós recebemos. Não quem nos dá, não quem nos orienta, não quem traz a palavra para nós, mas podemos julgar a palavra que nós recebemos, percebendo pelo testemunho interior. E outra forma também é através da voz da nossa consciência. Quantas vezes a gente não vai fazer algo e de repente a gente tem, ainda sobre a impressão, a gente tem um freio por dentro. Não vou fazer isso. Parece até às vezes que você é estranho, é o chato daquele dia e de repente está tudo funcionando bem, mas de repente vem um freio de que você não deve prosseguir em algo. Então, isso é o testemunho interior trazendo também um freio. O testemunho interior, ele também traz paz para nós. Então, quando a gente vai tomar uma atitude, se a gente tiver paz para realizar aquilo, isso também é uma maneira do Espírito Santo ele nos conduzir. Na realidade, a forma perfeita, ela traz paz e traz também alegria. E aí, a gente também tem a voz da nossa consciência. O que é isso? É quando a gente vai fazer algo e, de repente, a gente tem uma voz que fala conosco, que é a voz da nossa consciência, dizendo, olha, isso daqui eu devo fazer dessa forma. E você percebe que aí já não é no seu espírito, realmente é uma voz da sua consciência. Mas tem também a voz do Espírito Santo, que aí, essa daí é inconfundível. Essa daí a gente não tem dúvida. Quando a gente percebe a voz do Espírito Santo sinalizando algo para nós, aí a gente vai executar qualquer coisa que ele falou conosco, com muito mais segurança, com muito mais certeza, porque a voz de Deus, gente, é inconfundível. Não é verdade? Então, como é bom a gente saber que a gente pode ser guiado pelo Espírito Santo, utilizando do próprio Espírito Santo, através da comunhão com ele e através também desses meios que comentamos agora, nesse momento. Então, é interessante a gente pensar também que Deus, ele criou o homem para a eternidade. Não sei se você já parou para pensar nisso. Muitas pessoas acreditam que a eternidade, um dia, ela vai acontecer. E, de fato, a eternidade, ela vai acontecer também de uma maneira. Mas a Bíblia diz que nós já recebemos a vida eterna. Isso fala que hoje nós já podemos desfrutar da vida zoe de Deus, da vida eterna. Nós já estamos nele. Então, nós já estamos dentro da eternidade que ele propôs para nós. Então, é maravilhoso a gente saber que o tempo que a gente tem nessa terra é só um tempo passageiro, mas que a eternidade já começou dentro de nós. Porque o nosso espírito, ele é eterno, gente. O nosso espírito, ele não morre. Já parou para pensar que o seu espírito, ele nunca vai morrer. Ele vai viver eternamente. Agora é importante a gente pensar nisso, porque a eternidade, ela é um fato. E essa terra é o único intervalo que a gente tem para realizar o que Deus criou para a gente realizar. Porque, de fato, um dia nós estaremos com Ele. Nós iremos nos encontrar com Ele. Nós sabemos também que passaremos por uma conversa. Teremos a nossa prestação de contas para com Ele. Então, ser guiado pelo Espírito Santo é saber que se você foi criado para ser, por exemplo, um contador, e de repente você está sendo um pintor, por exemplo, você tem que entender que se Deus te chama para tal tarefa, tal atividade, você precisa realizar nessa terra o que Deus te chamou para fazer. Eu sei que nós temos vontade, não é verdade? Mas é importante a gente ser guiado pelo Espírito até para escolher como vamos funcionar.
Porque nós iremos prestar conta daquilo que fomos chamados para fazer. Então, tem muita gente que às vezes se confunde e até se compara, mas na realidade, o seu propósito de vida ele é único. Você precisa prestar atenção ao que Deus quer que você faça. A sua chamada, a sua missão, o seu propósito. Porque se Deus me chama para ser um contador, por exemplo, eu não tenho por que querer ser um pintor. Não menosprezando nenhuma profissão, mas entendendo o propósito que Deus me chamou para fazer. E entendendo que eu não preciso me comparar, porque o propósito de uma pessoa que até anda comigo pode ser diferente do meu propósito. Então eu não devo entrar em comparação, porque Deus ele me criou para algo único, para algo específico. Ele te criou para algo específico. Ei, se você está aqui nessa noite, fique sabendo que você tem um propósito específico da parte de Deus. Deus ele não seleciona alguns para realizar um propósito. Todos os nossos dias foram escritos por Ele e Ele nos conhece desde quando éramos substância informe. Significa que você é conhecido por Ele. O seu propósito precisa ser realizado. Sabe, independente se tem dia que você está animado ou não, ser guiado pelo Espírito é saber que emoções não podem te parar. É saber que você anda pelo Espírito e independente do que aconteça, você tem um propósito para realizar. Quando você estiver com Ele, aí você vai conversar com Ele sobre a tarefa que Ele te deu para executar nesse tempo aqui na Terra. É por isso que a gente não pode andar em dúvida a respeito de quem somos. Porque somos imagem e semelhança. As características que Ele tem, nós temos também. Nós não temos que nos ver inferiores à realidade que Ele criou para nós. O ser humano precisa entender que ele não foi criado para viver uma vida natural. O ter um espírito recriado é o elo que nos liga a ter uma comunicação com Ele. Ter um espírito recriado não pode ser para viver uma vida natural. Para viver uma vida natural, não precisaríamos ter passado da morte para a vida. A Bíblia diz que Ele nos livrou, nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nos tirou de uma condição caída para nos colocar numa posição de triunfo, onde nós podemos desfrutar da vida eterna, sendo guiada pelo Espírito. Na antiga aliança, é interessante porque a presença não vinha sobre todo mundo. Sabemos disso, mas como isso é importante. Sabe, só reis, sacerdotes e profetas poderiam experimentar da presença de Deus de alguma forma. E mesmo assim, os reis e os sacerdotes ainda iam lá no profeta. Mas hoje a gente está numa nova aliança. E a gente pode em casa, fazendo uma atividade normal, ter uma comunicação com Ele. Não precisamos de alguém para intermediar, a não ser o Espírito Santo, que torna conhecido o que está lá e traz para nós. Muita gente fala assim, quando está emocionado com uma palavra que recebe, e fala que, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, que Deus preparou para nós. Verdade, mas o versículo seguinte fala que Ele nos revelou pelo Seu Espírito. Então, nós precisamos entender que a revelação que Deus tem para nós, ela já está disponível. Então, não precisamos pensar como um futuro, algo muito distante. Nós podemos, tem muita gente que tem medo do futuro. Ei, Deus já esteve lá. Deus já esteve no teu futuro. Ele quer compartilhar com você como será. Ele só precisa de um momento para que Ele possa te conduzir a chegar lá. Mas não precisa ter medo do amanhã. A Bíblia diz que Ele é o alfa, o ômega. Ele é o princípio e o fim. Ele sabe o fim desde o começo. Precisamos nos ver como Deus nos vê. Sabe, você não é uma pessoa
que não tem a paternidade de Deus disponível para você. A paternidade de Deus, ela se sobrepõe a qualquer outro tipo de paternidade. E ainda que você tenha experimentado por coisas na sua vida que de repente deixaram algumas marcas em você, a paternidade de Deus, ela tem um poder curador. Ela tem um poder restaurador. Ela tem um poder, a Bíblia diz de uma forma muito clara, sabe? Que o amor, ele nunca falha. Só que Deus, ele não tem amor. Ele é o próprio amor. E todos os mandamentos que existiram foram substituídos pelo simples. Pela prática do amor. Só que como alguém ia mandar eu e você praticar amor se essa pessoa não entendesse sobre isso? Se falando de alguém que estava desde a eternidade. Então a paternidade de Deus, ela tem um poder curador para a sua vida. Para você poder ter um norte e poder dar passos e ter uma orientação da parte de Deus. Sem erro, sem falha, sem ter que fazer o retorno. Sabe, às vezes a gente vai para um lugar, e é muito comum isso, né? A gente hoje usa GPS, uns usam o Maps, Google Maps, e outros usam o Waze, não é assim? O Waze, às vezes, até coloca a gente num lugar meio diferente. Mas sabe que o Espírito Santo, ele é um guia certeiro. Um guia certeiro. Ele não falha. Quando ele diz para você fazer algo e você segue a orientação dele, dali para frente é só crescimento. O problema é quando a gente não decide ser guiado por ele, mas quando a gente decide, aí o sucesso é garantido para nós. E tem um versículo aqui que eu queria compartilhar com vocês, que ele está aqui, lá em João, no capítulo 3. Ele diz assim, ó, João capítulo 3, do versículo 1 ao 6. Tem uma história lá, que é o encontro de Jesus com Nicodemos. E ele fala assim, ó. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse, Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou, digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. E tem outros versículos que falam a respeito de uma... Guarda esse aí, a gente vai continuar. Fala de uma classificação onde a gente pode encontrar o homem, né? O homem, ele pode ser encontrado, vamos colocar assim, ele pode ser classificado de 3 formas. Ele pode ser visto como o homem natural, como o homem carnal e o homem espiritual. Qual a diferença deles? O homem natural, ele é aquele que ainda não experimentou dessa experiência que Jesus estava conversando com Nicodemos. Ele não nasceu da água e do Espírito ainda. Então, ele é um homem natural. O homem carnal é aquele que já nasceu de novo, mas dá mais ênfase à carne do que ao próprio Espírito. Dá mais atenção à carne do que ao próprio Espírito. Então, uma pessoa que nasceu de novo, ela pode ser também considerada como um homem carnal, que é aquele que não anda ainda em sua plenitude, desfrutando da obra do Espírito Santo. E tem o homem espiritual, que é aquele que considera, que é guiado, que decide crescer. Então, como a gente pode falar sobre isso? Muitas vezes, existem pessoas nascidas de novo, que estão aprendendo algo novo, e às vezes, quando a gente está aprendendo, a gente quer que todo mundo saiba aquilo que a gente está sabendo, não é verdade? Essa é a forma normal, né? Então, quando a gente está aprendendo algo de Deus, a gente quer que todo mundo saiba sobre aquilo. Mas é interessante a gente lembrar que a Bíblia ela nunca falha. Quando Deus ele fala sobre o amor,
e fala também que ele cobre uma multidão de pecados, é porque existem situações que a gente não tem como colocar para um homem natural uma condição que a gente espera que ele tenha, só que se ele fosse um homem espiritual. Você entende isso? Por exemplo, eu sou um homem espiritual, você é um homem espiritual, e de repente tem alguém que você conhece que ainda não nasceu de novo. E de repente você espera que a reação daquela pessoa, o comportamento dela, seja o mesmo de um homem espiritual. Mas na realidade é uma pessoa que ainda é um homem natural. Então a Bíblia diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito. Para eles, lhe parece loucura. Então, às vezes, é como se a gente estivesse dando murro em ponta de faca, como diz a história. A gente tenta transmitir para um homem natural aquilo que o homem espiritual está vivendo. Então, o interessante é a gente lembrar que quando Deus deixa essa receita, e ele fala que o amor, ele cobre a multidão de pecados, é porque existem momentos que, para ser guiado pelo Espírito Santo, a gente não vai conseguir, digamos assim, empurrar o evangelho de goela abaixo. Você me entende? Tem momentos que o amor ele convence mais quando a gente pode ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. A gente anda em amor. Ser guiado pelo Espírito Santo, você não vê, Jesus chega ali, aquela mulher pega em adultério, e chega lá naquela época da lei, e todo mundo chega, ó, essa mulher aqui foi pega fazendo algo. E aí, o que é que o Senhor vai dizer? E Jesus simplesmente lá começa a arriscar lá, e depois ele começa a perguntar a ela, onde é que estão teus acusadores? Porque quando ele coloca, olha, se alguém não tem pecado, atire a primeira pedra, não é verdade? E aí ele faz isso e vai saindo de fininho todo mundo, e ele chega para a mulher e fala assim, mas onde estão os teus acusadores? Por que ele está falando aquilo? Porque o amor que ele teve naquele momento convenceu muito mais, trouxe muito mais aquela mulher para perto e para que ela se arrependesse do pecado do que a própria imposição ou lição que ele poderia dar, como até mesmo o Filho de Deus. Isso mostra para mim e para você que o Espírito Santo, embora ele seja aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, ele não é o acusador. Ele não é o acusador, ele convence. Convencer é diferente de acusar. Você concorda? A Bíblia diz que o Espírito Santo ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, alguém que está influenciado pelo Espírito Santo de Deus e está sendo guiado, essa pessoa não será encontrada em acusação para com o outro. Porque o Espírito Santo de Deus, ele não tem essa proposta. Amém? Então, ser guiado pelo Espírito Santo é também andar em amor. A Bíblia fala que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, lá em Provérbios. E o irmão Reagan, ele comenta no livro dele que, se a gente fosse conversar sobre isso hoje, e imaginar, muitos achariam que seria aquela lâmpada de antigamente. Eu não sei se vocês lembram, mas antigamente nos desenhos animados tinha uma lâmpada que era de ferro, de metal, alguma coisa assim. Se for uma pessoa que fosse imaginar de uma forma natural, imaginar aquela lâmpada. Se fosse nos dias de hoje, era uma lâmpada eletrônica, fluorescente, LED. Mas ele diz que quando o Espírito Santo, o Espírito do homem, o Espírito de Deus é a lâmpada, ele está falando sobre ser capaz de iluminar o nosso presente e o nosso futuro. É por isso que a Bíblia diz que lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus. Ela é lâmpada para os pés e luz para o nosso caminho. Fala sobre presente, o lugar que a gente está, e também para o nosso caminho. Então, quando a gente sabe que Deus, ele é aquele que ilumina o ser humano, o espírito do homem, significa que nunca o espírito do homem pode ser iluminado distante de Deus. Ele precisa estar perto de Deus, para que ele possa ser guiado pela palavra que também atrai a presença do Espírito Santo. Então, essa presença, ela vai iluminar o nosso presente, decisões de hoje e decisões de amanhã. Lâmpada para os nossos pés e luz também para o nosso caminho.
Amém? E aqui também, eu vou ler aqui como é que ele colocou. Ele colocou assim: a lâmpada referida em Provérbios 20 e 27 teria sido de azeite naqueles tempos, e hoje talvez pensaríamos em uma lâmpada elétrica. Mas o que significa é que Deus nos iluminará e Ele nos guiará através do nosso espírito. A Bíblia não diz que o corpo do homem é a lâmpada do Senhor. É a lâmpada do Senhor. Nem que a mente do homem é a lâmpada do Senhor. Ela diz que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Então é espírito, alma e corpo que um homem é um espírito, possui uma alma, habita no corpo. Mas o que ilumina o ser humano é o espírito. O que Deus pode iluminar é o espírito humano, e a gente sabe que o nosso espírito ele é recriado, sim, mas a nossa alma ela precisa de renovação dia após dia. Não é verdade? Ela vai aprendendo, praticando, porque a vontade de Deus é que a gente não seja apenas ouvinte, mas que a gente possa praticar aquilo que a gente aprende. Então, à medida que a gente aprende, a gente vai o quê? Compartilhando, vai experimentando, vai praticando e vai crescendo. Então, todas as vezes que a gente decidir ser guiado pelo Espírito Santo, a gente vai sempre ter o nosso espírito iluminado, a gente vai estar sempre renovando a nossa mente pela palavra. Agora, o nosso corpo, ele não se converte. O nosso corpo, ele só vai se converter no momento que Jesus voltar e tiver as outras fases. Então, é por isso que a gente precisa, como é que eu posso explicar? Ter cuidado com aquilo que é atraente para o corpo. Porque o homem ele pode ser sujeito a paixões, mas quando ele mantém o espírito dele bem alimentado, ele pode ser guiado pelo espírito e se livrar de se colocar em situações de perigo. Porque o corpo da gente, ele é composto de várias coisas, a gente conhece, mas o corpo, ele não recebe, ele não é recriado. Por exemplo, se você tinha 2 metros quando se converteu, o seu espírito é recriado, mas você continua com 2 metros. Se você tinha 1,56 como eu, você continua com a mesma altura quando se converte. Não muda. Então, o nosso corpo, ele precisa estar sempre orientado pelo Espírito Santo através de uma mente renovada. Você sabia que a mente é o portal onde o inimigo ele pode ter acesso a influenciar a nossa vida? É por isso que às vezes a gente precisa sempre estar observando no que a gente está pensando. A Bíblia diz que a gente deve pensar em tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é puro, se alguma virtude há, se algum louvor existe, que seja isso que ocupe o nosso pensamento. Quando nós estamos pensando algo diferente disso, a gente pega a nossa mente e fala, peraí, deixa eu ver se isso aqui é puro, deixa eu ver se isso aqui se encaixa em justo, se tem alguma virtude nisso, se isso é digno de louvor, porque a Bíblia diz que é isso que tem que ocupar o meu pensamento e o seu. Então, quando a gente decide vigiar os nossos pensamentos, a gente também está conduzindo a nossa mente a ficar mais alinhada com o nosso espírito. Eu sei que ela não vai fazer isso sozinha. A mente é como se você pegasse aqui por trás e levasse ela, a sua alma, na verdade, para ela poder estar sempre recebendo do seu espírito. Então, diariamente, a maneira que você mais pode ser guiado pelo Espírito Santo é sempre procurar manter a presença dele em você. Sabe que o Espírito Santo ele pode se entristecer? Ele também tem emoções. Sabe quando o Espírito Santo se entristece? Quando alguém fala um palavrão, quando alguém não considera a sua presença, quando ele dá uma instrução e alguém não obedece. Eu estou falando alguém porque a mim e a você a gente obedece. E crente não fala palavrão. Então, tem coisas que entristecem o Espírito Santo de Deus. Então, quando fazemos coisas que entristecem o Espírito Santo de Deus, a gente afasta essa presença de nós. E quando a gente afasta essa presença, a gente abre espaço para uma outra influência. E a gente só escuta falar que só existem 2 influências. Ou ela é boa, ou ela é má. Ou a gente está sob a influência de Deus, ou estamos dando lugar ao diabo. E o crente que é guiado pelo Espírito Santo, ele não dá lugar ao diabo. A gente deve resistir ao diabo. E ele vai fugir de nós.
Mas resistir, como é que alguém pode resistir se ela não estiver forte? Como é que alguém pode resistir se ela não estiver alimentando o seu espírito? Como é que ela pode resistir se ela não estiver cercada de boas associações? Porque boas associações fazem muita diferença na nossa vida. Às vezes o Espírito Santo nos inclina a nos aproximarmos de alguém ou nos distanciarmos de alguém. Porque Ele é conhecedor das coisas de Deus. E Ele conhece coisas que a gente ainda não conhece. Mas Ele pode nos revelar e nos orientar. Devemos amar a todos, mas se associar, a gente precisa escolher. Porque a associação é uma coisa que pode nos levar para o crescimento ou nos levar para um lugar que a gente não quer ir. Porque a vida do crente, ela não tem meio termo. Ou a gente está crescendo, ou a gente está deixando de aprender. Na verdade, a gente acaba esquecendo daquilo que a gente aprendeu. Não é assim? Se a gente passar vários cultos sem, por exemplo, congregar ou ter acesso à palavra, dificilmente a gente vai conseguir lembrar daquela palavra do culto anterior que a gente foi. Porque existia uma necessidade da gente estar junto de pessoas que creem com a mesma fé que a gente. É por isso que a Bíblia ela sempre traz exemplos de pessoas que tiveram sucesso em seus relacionamentos, tanto conjugal, quanto de amigos, quanto em sucesso naquilo que fazia. Por quê? Porque optaram por obedecer. Lá em Josué, a gente vê uma orientação que a gente deve cuidar para estar pensando, meditando de dia e de noite, para que a gente não esqueça do livro da lei. Deve estar pensando nele de dia e de noite. Então, para ser guiado pelo Espírito Santo, a gente não pode ter a mesma prática que às vezes nós observamos no mundo. Ser guiado pelo Espírito Santo é entender que a prioridade na nossa vida não é o telefone, não é a rede social. A prioridade da nossa vida é o Espírito Santo. Nós acordamos, nós recebemos um novo dia, nós recebemos o fôlego de vida. Sabemos que muitas pessoas, às vezes, passam por situações em que, às vezes, precisam, estar com algum equipamento no seu corpo para funcionar de forma perfeita. E se está nesse momento, ou aqui presente, ou nos assistindo, será curada em nome de Jesus. Porque a palavra tem um poder curador. E toda estação, ela tem um tempo, ela tem um prazo de validade. Ela inicia, mas ela também tem o dia de terminar. E nada dura para sempre. A única coisa que dura para sempre é a palavra de Deus. Essa sim, ela não muda de acordo com o tempo. Ela não tem data para finalizar. Ela vai durar para sempre. Passa terra, passa céus e passa terra, mas a palavra não passa. Então, a gente pode perceber que quando a gente prioriza o Espírito Santo, a gente consegue perceber a riqueza que Deus tem para nós. A riqueza da sua graça. Sabe, seu corpo está funcionando nesse momento, porque a unção de Deus está conservando o seu corpo de forma perfeita. Já imaginou quantos sistemas estão trabalhando agora? Nesse mesmo tempo, circulatório, respiratório, linfático, todos eles. Tudo numa perfeita sintonia. Por quê? Porque Deus está conservando a minha vida e a sua saúde, o seu corpo. Então é por isso que saber, muitas vezes o Espírito Santo, ele pode te guiar até no que você vai comer. Tem coisas que ele tem falado com pessoas, olha, para de comer isso. E às vezes a pessoa não dá ouvido, mas sabe que ser guiado pelo Espírito Santo é nos mínimos detalhes. Ele pode te guiar no que você vai comer, porque ele sabe como está o seu corpo, e ele quer que você viva muito. Você não precisa pensar que você tem que morrer cedo, que a sua expectativa de vida é a mesma de alguém da sua família, que você, por exemplo, a pessoa mais velha da minha família, eu vou olhar para essa idade e vou dizer, eu vou chegar até essa idade. Não. Deus quer que você viva mais e mais. Porque o ser humano, gente, ele foi criado para ser eterno. Nós, infelizmente, passamos pela experiência da morte física, que é temporária. Mas o nosso espírito não morre, só o nosso corpo. E experimentamos isso, infelizmente, por conta do pecado e do mundo que estamos inseridos. Mas Deus, ele nos criou para ser eterno.
E ser eterno é ter uma expectativa longa de vida. É entender que o máximo que Deus desejar para nós, vamos cooperar com Ele para a gente poder viver todos os dias que Ele fez para nós. Então, se eu sei que Deus tem um propósito para mim, que Ele deseja me guiar através do Espírito Santo, se Ele tem pensamentos de paz ao meu respeito e não de mal para me dar o fim que eu desejo, se Ele deixou a palavra, se Ele deixou o Espírito, se Ele deixou o testemunho interior, a voz interior, a voz do Espírito Santo, tudo para me guiar, eu não vou abortar o propósito dele, querendo viver menos do que o devido, por conta de mínimas orientações que eu não tenho dado ouvido. Então, eu vou entender que eu vou estar sensível para a orientação do Espírito Santo de Deus em tudo que eu vou fazer. Vou sair de casa, ele vai me guiar o caminho. Vou me alimentar, ele vai poder me instruir. Sabe, vai ter lugares que às vezes você vai e o Espírito Santo vai dizer, olha, não come isso. Por isso que nós devemos sempre orar por aquilo que nós nos alimentamos. Nós devemos orar, consagrar aquilo ao Senhor. E qualquer influência negativa que tiver ali, acabou. Então, precisamos considerar essas mínimas coisas. Só que uma vida muito ativa e muito agitada tem tentado nos roubar de vivenciar essa experiência com o Espírito Santo. Mas aqui, nós estamos bem espertos e não vamos permitir que isso aconteça. Nós iremos estar atentos à voz do Espírito Santo. Nós estaremos dando passos guiados por Ele. Nós estaremos sendo guiados por Ele em tudo que formos fazer. Mas Ele deseja te guiar, não só nesse momento, mas Ele deseja te guiar amanhã, na próxima semana, no próximo mês, no próximo ano, na viagem que você vai fazer, no lugar que você vai, na faculdade que você vai entrar, os amigos que você for ter. Ele quer te guiar nas suas associações, Ele quer te guiar na forma de você servir. Ele quer te guiar em todos os momentos. Mas para isso, precisamos dar ouvido a Ele e considerar a sua presença. Então, no Rema, você vai poder aprender muito mais sobre como ser guiado pelo Espírito Santo. Você vai aprender com mais detalhes, você vai poder vivenciar aula por aula, ver escritura por escritura, ver como é rico aquilo que Deus deixou para nós, porque Ele não quer que a gente seja enganado. Tem se falado que o Deus desse século tem cegado o entendimento de muitos, mas eu e você não vamos fazer parte dessa estatística. Nós não vamos fazer parte da estatística daqueles que terão o seu amor esfriado. Nós faremos parte da estatística daqueles que estarão prontos e experimentarão um arrebatamento. Daqueles que vão estar prontos para vivenciar tudo que Deus tem para vivenciar. Daqueles que, quando Deus chamar, vamos poder corresponder e dizer, Senhor, eu estou aqui. Esse foi o meu trabalho. Aqui está o meu propósito executado. Não desisti, não interrompi a carreira, não desanimei, não morri antes do tempo e estou aqui. Então, faremos parte dessa estatística. Amém, gente? Então, eu espero que vocês tenham sido abençoados, que tenham aprendido algo. E eu creio que aqueles que não fizeram o Rema ainda vão experimentar de um crescimento sobrenatural nesses 2 anos. Vai ter dias que você vai até chegar um pouquinho cansado do trabalho na aula, mas você vai sair renovado, porque Ele renovará as tuas forças como a da águia. E lá atrás, Pérola está lá. Ela está com ficha de matrícula. Se você ainda não fez a sua matrícula, mas deseja não retardar o seu crescimento para esse ano de 2024, passa lá, pega a tua ficha e garante a tua matrícula. Amém?